Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na nossa coluna Direitos Humanos de hoje, nós gostaríamos de dialogar sobre uma questão que vem sendo noticiada em parte na mídia e que é uma questão que talvez para muitas pessoas na população pareça algo distante, porque se trata do sistema de justiça, do judiciário, dos processos, mas que é uma questão muito importante no dia a dia da luta pelos direitos humanos, do respeito aos direitos humanos. É uma parte referente àquele conhecido pacote anticrime do governo Bolsonaro, de autoria do ministro Sérgio Moro, e que alguns apelidaram de pacote antipovo, né, porque muitas das medidas acarretariam um aumento da população carcerária, que nós sabemos, a maioria da população pobre. Mas num aspecto, ou dois aspectos, podemos dizer, do pacote, o debate no Congresso, para nossa surpresa, trouxe dois pontos positivos àquilo que foi aprovado no final pelo Congresso. Não eram parte do projeto original do Moro, não eram. O Moro não tinha proposto e foi contra. Mas isso foi incluído, e uma inclusão positiva, apesar de todo o nosso olhar pouco otimista a respeito do Congresso. O Congresso conseguiu fazer isso e muita gente esperava. O próprio ministro Moro pediu que o Bolsonaro vetasse, mas o Bolsonaro não vetou, então o tal pacote anticrime saiu do Congresso com duas questões importantes do ponto de vista do respeito à cidadania e aos direitos humanos, que são a audiência de custódia e o juiz de garantias. A audiência de custódia, ela já vinha sendo realizada por decisão da Justiça, por jurisprudência. A Justiça entendia, a partir de tratados internacionais que o Brasil é signatário, e tratado, quando o Brasil assina e ratifica, passa a ser como uma lei do nosso país, passa a valer como uma lei do próprio Brasil. A audiência de custódia, ela determina que a pessoa tem que ser apresentada num prazo de X horas. No caso, inicialmente o prazo previsto era até 72 horas, depois da pessoa ser presa, ela tinha que ser apresentada perante um juiz. Aí alguém perguntar, mas o que isso aí tem? Mas não é assim? Não, não é. Pessoas muitas vezes são presas. Eu digo são porque ainda a audiência de custódia, a aplicação dela no Brasil ainda não é total, absoluta, nem sempre ela é respeitada. A pessoa foi presa, em 24 horas ela tem que ser apresentada perante um juiz. O juiz tem que ouvi-la e determinar, a partir dessa audiência, se aquela prisão é legal ou não. Porque ninguém vai garantir que todas as prisões são feitas da forma da lei. Alguém vai dizer, mas que absurdo, como assim? Ora, pessoas são presas de maneira ilegal? Sim, muitas são. E para quem quiser entender essa realidade, em vários dos estados onde as audiências de custódia começaram a ser realizadas, em torno de 2, 3 anos para cá, teve casos de 50% de prisões decretadas nulas, anuladas, porque tinham sido feitas ilegalmente. Não adianta a pessoa dizer assim, mas ele era bandido mesmo. Não, peraí, quem é considerado não bandido, mas quem cometeu um crime, quem vai dizer se uma pessoa cometeu ou não um crime, é um juiz, é a justiça, num processo com respeito às garantias, ao final do processo, né? E isso, o que acontecia? Com isso, milhares de pessoas muitas vezes estavam já presas em condições ilegais. Então a audiência de custódia foi uma conquista, e não é uma conquista de defensor de bandido, não, é uma conquista da democracia. É absurdo, porque nós sabemos muito bem que a maioria desses presos ilegalmente são negros e pobres. Então é sobre eles que pesava e pesa as ilegalidades cometidas pelos órgãos de segurança pública e pelo sistema de justiça. Portanto, a audiência de custódia é uma grande conquista que acabou sendo inserida naquele chamado pacote anticrime, não porque o Moro quisesse, que o Moro não está nem aí para essa questão. Ele inclusive nem fala do absurdo, dos números do encarceramento no Brasil, porque ele é a favor disso. Ele acha mesmo que tem que prender, independente da pessoa ser ou não culpada. A audiência de custódia, portanto, era um aspecto
é um aspecto muito positivo, por incrível que pareça, nós ficamos surpresos, né, com a decisão do Congresso ao analisar o pacote anticrime, porque isso não era a proposta original do pacote enviado pelo Moro. A outra é o juiz de garantias. E o juiz de garantias, inclusive, há uma discussão, mas é constitucional ou não é, porque afinal de contas teria criado novas instâncias do judiciário, teria mexido na organização do judiciário, isso aí só pode ser feito por projeto enviado pelo próprio judiciário. Não. O juiz de garantias não criou órgão nenhum, não criou cargo, né? E ele também não alterou a organização do judiciário. O que ele criou foi uma divisão de tarefas no judiciário, uma divisão de atribuições, com a finalidade de evitar que o juiz que vai julgar já seja aquele que acompanhou a tomada das provas, que está muitas vezes contaminado, porque ele viu as provas e o processo de produção, ele já cria na cabeça dele uma ideia sobre o culpado, sobre quem é culpado. Isso já existe em outros países, não seria uma exclusividade aqui do Brasil e pode ser extremamente benéfico para a gente mudar o que vem acontecendo no Brasil, que é uma ideia de que a pessoa, tirando alguns casos, ela vai ser condenada mesmo, o juiz já está com aquilo na cabeça. Então essa é a ideia do juiz de garantias. E inicialmente havia algumas iniciativas no Supremo Tribunal Federal, algumas ações de inconstitucionalidade que foram promovidas contra essa parte do pacote, chamado pacote anticrime, aos juízes de garantias, audiência de custódia e mais algumas que eram consideradas positivas do ponto de vista democrático por nós. Inicialmente o ministro Toffoli havia suspendido por 180 dias a aplicação do juízo de garantias para uma questão de organização, o que até foi bem aceito pela comunidade jurídica, a partir da compreensão de que, de fato, era necessário um tempo para se adaptar na organização do judiciário. Havia uma polêmica se o número de juízes comportaria, como isso aí funcionaria e tudo mais. E o ministro Toffoli apenas adiou por 180 dias a aplicação. Pois não é que vem o ministro Fux assumindo o plantão nesse período de recesso e dá uma liminar onde ele suspende, sem prazo, suspende até o julgamento final da ação, o juízo de garantias e a audiência de custódia. É um absurdo, é lamentável. Primeiro que o vice-presidente, que o Toffoli é o presidente, o vice-presidente desqualifique e desconstitua a decisão que o colega já tinha tomado. É lamentável do ponto de vista da instituição Supremo Tribunal Federal, né? Isso não deveria acontecer. Segundo lugar, isso pode trazer uma série de retrocessos em relação ao que vem acontecendo, porque há muita gente no sistema de justiça que é contra a audiência de custódia, porque tem aquela mentalidade, mas se a polícia prendeu, devia estar devendo alguma coisa, né? Boa coisa não era. Esse discurso que muitas vezes a população reproduz e que é um discurso errado. Quem vai dizer se uma pessoa cometeu ou não um crime é a justiça no final de um processo, depois que a pessoa possa se defender com todos os direitos ao devido processo legal e à ampla defesa. Então não tem nada de errado. A audiência de custódia é uma conquista nossa. Eu, que nunca cometi crime nenhum, acho que é importantíssimo que ela exista para quem for acusado de cometer um crime não sofra injustiça. Não é possível que, em nome de uma questão que de fato é relevante, a necessidade de enfrentar a violência e a criminalidade, nós começamos a abrir mão de princípios democráticos. Defesa é um princípio democrático, todo mundo tem que ter. Não ser preso ilegalmente é um direito democrático. Ter um juiz que não haja como promotor. Olha o que aconteceu a partir daquelas denúncias da chamada Vaza Jato, quando ficou de conhecimento público o conluio entre então o juiz Sérgio Moro e os procuradores, o Dallagnol e os demais. O juízo de garantias é para evitar esse tipo de coisa e é possível ser implementado, inclusive sem aumento de custos, sem contratações num primeiro momento é possível. Com a estrutura já existente, isso já foi dito, inclusive o Conselho Nacional de Justiça mostrou que o dado que o ministro Moro havia informado, de que 50% das comarcas no Brasil não teriam condições, o CNJ mostrou que isso era menos de 20%, aquelas comarcas que só tem um juiz.
Para que ficar falseando os dados? O ministro da Justiça não deveria fazer isso. Então é lamentável o ministro da Justiça ser contra os direitos humanos, é lamentável o ministro Fux adotar essa posição, né, que é contrária aos direitos humanos, suspendeu ad eterno. Quando vai ser esse julgamento? Agora, o que nós vamos ter que fazer é pressionar para que o Supremo julgue logo, reconheça que são constitucionais, tanto a audiência de custódia quanto o juízo de garantia e outros aspectos positivos do ponto de vista dos direitos humanos do chamado pacote anticrime. Então essa é uma questão que poderia parecer distante, mas não é. Aqui em Campinas, com certeza, ao longo desses anos, muitas pessoas pobres e negras da periferia, das comunidades das favelas, já foram presas ilegalmente, e com audiência de custódia essas pessoas teriam a chance de não ficar mofando 2, 3 anos no presídio sem culpa, sem ter caracterizado a culpa pela justiça. É isso que nós não podemos aceitar. Então era essa questão que nós queríamos colocar, pedindo a todas e todos a reflexão sobre isso e que nós nos somemos a exigir que o Supremo julgue o quanto antes essas questões e defina pela sua constitucionalidade, em defesa da democracia e dos direitos humanos, que afinal de contas é o que nós precisamos no nosso Brasil. Muito obrigado.